Muito obrigado, Sr. Presidente, e naturalmente e logicamente, começando pelos aspectos de cortesia, agradecer obviamente aos serviços, é sempre trabalhoso estas comissões de inquérito, muita documentação, muita organização dessa documentação, muita preparação das reuniões e, portanto, agradecer e registar esse facto. Sublinhar, Sr. Presidente, e creio também que eu sei que elogio em boca própria vitupério, mas dizer também que eu acho que nós demos esse contributo, até como partido da oposição, para que o trabalho de Vossa Excelência, enquanto Presidente da Comissão, decorresse com normalidade. Não procurámos nunca que o Presidente fosse, por assim dizer, o alvo da Comissão ou que o Presidente fosse questionado, e eu devo dizer por experiência própria que isso é bastante relevante, que o Presidente consiga conduzir os trabalhos e que o consiga fazer. Vossa Excelência teve a altura dessa missão também e, portanto, reconhecer esse facto. Não foi pela forma como os trabalhos foram conduzidos, nem pela Presidência, que, seja o que for que ocorresse nesta Comissão, foi impedido, ou foi dificultado, ou foi impossibilitado. E, portanto, faço-lhe essa justiça que acho que é verdadeira. Por outro lado, e por isso perguntava há pouco, olhando ali para a cadeira vazia ao seu lado, onde estava sentado ontem o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, dizer em relação ao relator que eu acho que o relator fez o seu trabalho e fez um esforço de apresentar um relatório que não era fácil. Não é isso que está em causa. O que eu acho é que, de alguma forma, o trabalho do relator estava condicionado, desde o início, por uma percepção política que aqui foi expressa pelo Partido Socialista, que abriu esta comissão dizendo não há responsabilidades políticas e termina a comissão concluindo que não há responsabilidades políticas, apesar do esforço de factualidade, e esse eu estou disposto a reconhecer, que foi feito designadamente nesta fase final dos trabalhos, procurando introduzir e melhorar o relatório em aspectos de estrita factualidade. E, portanto, esta questão é, de facto, uma questão política. E há, inclusivamente, curiosamente, eu vou pegar nesta última intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, não por ser o Sr. Deputado Jorge Machado, nem por ser o deputado do Partido Comunista Português aqui representante, mas porque há, de facto, uma coisa curiosa, porque aquilo que aqui disse o Sr. Deputado Jorge Machado nesta última intervenção não é o que diz o relatório. Porque se fosse o que diz o relatório, nós estaríamos bastante mais à vontade. Ou seja, se o relatório dissesse houve responsabilidades políticas, a essência das responsabilidades políticas esteve na ação inaceitável, inconsequente, incompreensível politicamente do então Ministro Azeredo Lopes. Por isso ele se demitiu e com essa demissão parte dessas responsabilidades políticas foram apuradas, que de alguma forma vai ao encontro do que aquilo que disse agora o Sr. Deputado Jorge Machado. Se isso fosse o relatório, seria diferente, apesar de tudo. Só que não é isso que diz o relatório. O relatório que diz é que, do ponto de vista político, não se passou nada. E eu não me surpreendo até esta intervenção final, porque esta intervenção final é coerente com aquilo que dizia em setembro de 2017, numa altura em que o CDS pedia a demissão do Ministro Azeredo Lopes, em que dizia o Secretário-Geral do Partido Comunista Português. O Secretário-Geral do Partido Comunista Português, em setembro de 2017, dizia o Ministro da Defesa errou quando não assumiu responsabilidades políticas, indiciando inclusivamente que ele devia ter apresentado a sua demissão. E eu pergunto onde é que isso está no relatório. É que de facto não está. O que está no relatório é que, mesmo no momento-chave, ele não se apercebeu bem, não deu bem por isso, o próprio esteve aqui também já não se lembrava bem, o chefe de gabinete também já não se lembrava bem do que é que lhe transmitiu e a responsabilidade política desapareceu, diluiu-se, foi, de alguma forma, na nossa opinião e no nosso ponto de vista, branqueada nos trabalhos desta mesma Comissão. A Comissão, de resto, tem coisas que são, do meu ponto de vista, muito curiosas. Eu acho que, por exemplo, o Bloco de Esquerda chegou a ensaiar o seu argumentário clássico, que é, no fundo, a culpa era do governo anterior. Quando vai à questão do investimento e mete o 2020 metido à última da hora e tal, quer dizer, o que, obviamente, perante aquilo que nós aqui trabalhámos durante estes meses e aquilo que nós vimos é de um profundo ridículo, quer dizer, porque a única coisa que se apurou aí é que, de facto, não houve o investimento necessário. E esse investimento era, obviamente, mais difícil quando as circunstâncias económicas do país também eram mais difíceis. Foi isso que se apurou e não
propriamente outra coisa diferente, e isso até é relativamente consensual, ou foi relativamente consensual nesta Comissão. Como foi consensual a questão do furto, a má articulação entre os serviços de informações e o próprio Exército, as reuniões que não foram conclusivas, a divergência entre se estávamos ou não perante uma hipótese de ameaça terrorista, tudo isso não creio que tenha gerado grande diferença. A questão começa, o busilis está no momento em que, após a encenação, essa encenação é comunicada ao Governo com um documento que é, na nossa opinião, uma das peças, se não a peça-chave de todo o trabalho que nós fizemos aqui e tudo aquilo que foi aqui possível apurar. É evidente que isto está também na investigação criminal, mas isso são outras histórias e outras questões e outra forma de análise, que é o documento quando o diretor da PJM e o Major Vasco Brazão vão ao gabinete do Sr. Ministro e dizem: está aqui o que aconteceu, processo ilegal, atuação ilegal, acordo com os ladrões das armas, através de um informador, a ação por receio de ameaças à própria família do Major Vasco Brazão, etc, etc, etc. É nesse momento que o Governo toma conhecimento destes factos todos e o Governo não disse aqui que não tinha tomado conhecimento. De resto, eu devo dizer que me parece a mim um bocadinho, enfim, quase que surreal, a expressão que o relatório usa para essa matéria, que é, sim, o Ministro soube, mas secundarizou. Quer dizer, não nos estaremos a tomar todos por tolos, passa a expressão, ou a tomar os cidadãos que acompanham esta matéria por tolos. Quer dizer, como é que é possível um chefe de gabinete e um ministro em funções, perante uma denúncia desta gravidade, que não vem de um qualquer organismo de municipal de gestão de eventos, vem de uma polícia de natureza militar, a dizer: nós estamos a agir ou agimos à margem da lei, nós fizemos acordo com os traficantes, etc., secundarizou. Não é possível, não é possível, não é possível. Portanto, não secundarizou, escondeu, omitiu, não quis que soube, foi conivente com a instituição que tutelava, que era a PJM. Esse é o ponto. E essa é a primeira e a grande responsabilidade política do então Ministro Azeredo Lopes e do Governo de que ele fazia parte, porque depois não é possível que o Sr. Primeiro-Ministro não tivesse nunca tomado pé nesta situação. Não provámos isso, é evidente. Não provámos nem que o Dr. Azeredo Lopes, o professor Azeredo Lopes, relatou ao Sr. Primeiro-Ministro, nem que o Sr. Primeiro-Ministro perguntou. Isso não foi provado e, portanto, sejamos factuais, não posso dizer o contrário. Mas não deixa de ser surpreendente que, tendo o Governo e tendo o Ministro esta informação, nada tenha feito. Porque a verdade é que nada fez. Dizem assim: está bem, havia um processo de crime. Está bem, mas o processo de crime não era sobre isto. O processo de crime era sobre o furto. E sobre isto nada se foi feito. Nem a participação, nem inquérito disciplinar, nem chamada dos responsáveis, nem exigências de explicações aos responsáveis, nem demissão dos responsáveis. O Governo soube da encenação, é aí o ponto grave, na nossa opinião, das responsabilidades políticas, e não agiu em relação a essa encenação. Em relação ao Primeiro-Ministro e às respostas que nos deu o Sr. Primeiro-Ministro, dizer que, obviamente, e repito aqui, e procuro ser rigoroso, o grau de responsabilidade não pode ser o mesmo, não pode ser visto como sendo o mesmo, mas o que é certo é que também há omissão. Ou seja, nós sabemos também que o Sr. Primeiro-Ministro, inquestionavelmente, a partir do dia 12, tem toda esta informação, sabemos que ele participa em debates parlamentares onde evitou sempre o assunto, remetendo até para a questão judicial. E sabemos que em declarações à comunicação social, já depois disto, não é o que ele disse, é o que não disse. Ou seja, aquilo que indiscutivelmente já sabia e o não ter feito referência a esse facto, o que do nosso ponto de vista, politicamente, também não é correto nem é aceitável. Enfim, considerando que o tempo chega ao fim, o que é que eu quereria dizer? Quereria dizer que, não obstante tudo isto, eu acho que quem acompanhou, e desse ponto de vista acho que os próprios relatos que nos são feitos pela comunicação social são bastante claros nessa matéria. Quem acompanhou percebeu, do ponto de vista político, o que é que aconteceu, quais foram as falhas e pode fazer uma leitura perfeitamente cristalina desta mesma matéria. Do nosso ponto de vista, quando os senhores dizem
e quando o próprio Partido Socialista, com o apoio inequívoco, conveniente, solidário dos partidos que o apoiam naquilo que nós consideramos ser um branqueamento das responsabilidades políticas do Governo, quando aqui diz para que as coisas não se repitam, bem, eu diria que para que as coisas não se repitam era muito importante que se percebesse que este padrão político que foi usado pelo Governo não se deveria repetir. E ele tem-se repetido nesta matéria como se tem repetido noutras matérias, ou seja, com este Governo nunca se passa nada. O Ministro até pode ser mandado embora, mas não foi mandado embora por isto, foi mandado embora por causa da Lei de Programação Militar, porque serviu bem o país, tal como o General Revista Duarte, não é? Foi sempre mandado por outra coisa qualquer. Ou seja, a responsabilidade política e a assunção da responsabilidade política não é clara. É evidente que nesta Comissão nós apresentaremos, fazendo a leitura das propostas que fizemos, daquilo que apresentaremos uma declaração de voto por escrito para que tudo fique registado e para que fique registada as várias opiniões, que só elas permitirão, no nosso voto vencido, estou a terminar mesmo, Sr. Presidente, uma leitura clara. E dizer que, felizmente, ao nível das recomendações, se retiraram algum ridículo, como aquele, por exemplo, da classificação dos documentos, como se não fosse obrigação de qualquer documento deste tipo ser imediatamente registado e arquivado, como se fosse normal que um documento com esta relevância, esta denúncia, tivesse pura e simplesmente desaparecido e ninguém no Ministério soubesse dele. Foi recuperado e foi recuperado jornalisticamente através de quem o tinha e o entregou à Comunicação Social mais de um ano depois, e que esse ridículo tenha sido retirado ou que não desse imediatamente aso a uma denúncia óbvia que não foi feita, enfim, e que para que isto não se repita é muito importante que a leitura desta Comissão seja global e seja completa. Com isto terminei, fundamentei oralmente o nosso voto contra o relatório, salientando aquilo que foi o trabalho e aquilo que lá está e que é positivo. O principal defeito é aquilo que não está no relatório, ou seja, a ausência das responsabilidades políticas do Governo, não é aquilo que lá está, é aquilo que falta. Esse é que é o ponto que nos leva a votar contra e apresentaremos a declaração de voto por escrito. Peço desculpas, Sr. Presidente, mas relevo nas cumprimentos, designadamente a Vossa Excelência e merecidos, o tempo que cedi da minha intervenção. Muito obrigado.